bem. O nome completo da senhora, por favor? Gisele Oliveira Campos. Gisele Oliveira Campos. Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público, sede Varginha. Dr. Pedro Paulo é delegado de polícia do GAECO de Varginha. Nós vamos colher a sua oitiva. A senhora vai ser ouvida na condição de testemunha, conforme a gente informou a senhora. A senhora tem a obrigação de dizer a verdade, apenas a verdade, sempre de que se mentir ou se omitir fatos de que sabe, comete crime de falso testemunho. A senhora compreendeu bem? Sim. Pois bem, senhora Gisele, a senhora trabalhou na função de controlador interno de Guapé, foi isso? Sim. A senhora não é funcionária pública de carreira? Não. Não, a senhora foi nomeada. Sim. Foi nomeada quando? Abril de 2022. Tem 2 anos, né? De abril de 2022 até abril desse ano, 2024. Isso, 2 anos. Então a senhora foi nomeada pelo Nelson. Pelo Nelson. Foi um cargo de confiança, né? Amparado na decisão normativa do Tribunal de Contas de 2016, que ele fala que há possibilidade, que é ideal que seja um cargo em concurso, né, efetivo, mas que há essa opção. Então, o Nelson optou por isso e me convidou para essa função. Não, tudo bem. Já tinha estrutura lá para trabalhar? A estrutura é o seguinte, Bem resumidamente, assim, tecnologicamente pouco, né? Os computadores, eu não tinha nem câmera, não conseguia fazer treinamentos online, nem nada, participar de cursos. O pior de tudo era o sistema. O sistema de controle interno ele não foi disponibilizado. Então, o meu trabalho era com base em informações que os setores me davam. Então, por exemplo, eles me deram uma senha de consulta no sistema da contabilidade. Então, se eu queria consultar alguma coisa, às vezes eu pedia ajuda, como que eu consulto isso? Me ajuda aqui, tira um relatório para mim, faça isso para mim, deixa eu analisar. O sistema de controle interno, ele não existiu durante todo esse período. Isso atrapalhava que o sistema andasse. Né? Vocês chegaram a apurar alguma corrupção do prefeito no seu período? Alguma corrupção? Não. Eu, pelas minhas mãos, pelas minhas análises, não. Não chegou a nada? Nada. Chegou notícias? Notícias só após a prisão. Prisão do prefeito? Sim, após a prisão. Na verdade, quando foi noticiado, aí eu cheguei a fazer algumas... o prefeito, o Evandro atual, né? Ele chegou a fazer uma portaria pedindo para fiscalizar todos os setores que eram objeto de investigação. E eu também pedi para cada setor específico, fiz uma recomendação para que fosse fiscalizado todas as licitações. Mas isso depois das prisões? Quando eu tive ciência, sim. Que antes eu não tive ciência. Não tinha ciência, doutor. A senhora me disse mais cedo que isso foi uma surpresa para a senhora. A prisão do Nelson? A existência de corrupção na prefeitura envolvendo o prefeito, a senhora me disse que foi surpresa para a senhora. A prisão dele, com certeza. Não. Eu não sabia nem que ele estava nesse processo. A existência de um esquema de corrupção na prefeitura foi uma surpresa para a senhora? Sim. Uhum. Sim. Quer que eu já fale do texto que nós fizemos? Pode, deixa eu só um minutinho. A senhora é natural de Guapé? Sim. E reside aqui em Guapé? Sim, atualmente sim. Eu fico viajando um pouco, porque eu saio da prefeitura para poder trabalhar com a área de viagens e eu fico aqui um pouco viajando. Viu pela qualificação dela, a senhora é filha do José Milton? José Milton Campos. José Milton Campos ou foi vereador? Foi vereador há muitos anos aqui na cidade. Quantos mandatos? Aproximadamente? Uns 8 mandatos. O seu pai é vivo? Meu pai faleceu ano passado. Faleceu? Seu pai faleceu de acidente? Sim, junto comigo. Então. A senhora está? Sim. Recebendo nossos sentimentos. Obrigada. O seu pai, ele era da mesma... Ele era aliado político do Nelson? A senhora sabe, tem essa informação? Aliado é uma coisa complicada. Eu não tinha envolvimento com relação às decisões políticas do meu pai. Mas ele era alinhado
Ele votou, Ou ele eu era sei que... oposição? Não, ele não era oposição. Ele votou, por exemplo, tem algum projeto, ele já votou favorável várias Só para dar vezes. essa informação para o Dr. Pedro. Não, ele não era oposição. A senhora foi trabalhar, como era um cargo de confiança, a senhora foi trabalhar na prefeitura em razão de talvez um pedido do seu pai, uma indicação, coisa desse sentido? Não, na verdade, eu trabalhava no escritório para Belo Horizonte em home office. Era um escritório Só que eu não sei. Não, eu trabalhava, antes da prefeitura, eu estava trabalhando no escritório de advocacia de massa, né? Em Belo Horizonte. Sou advogada. Aí eu não estava muito satisfeita, porque era um volume de trabalho muito grande, né? Não era tão bem remunerado. E o Nelson precisava de alguém para vir para cá, porque a controladora antiga, ela tirou licença maternidade, saiu de férias e esse cargo ficou disponível. Então esse cargo já existia. O cargo já existia. E ele estava vago devido à licença maternidade e férias da antiga controladora. Quem que era? Chama Poliana. Poliana? Ela ficou bastante tempo lá no controle interno. E quando eu fui assumir, ela estava de licença. Então, eu estava procurando uma coisa melhor, né? Eu sou advogada há 12 anos. Eu fiz uma especialização em advocacia pública lá em Belo Horizonte, na pós-graduação da ESA. Então, eu tinha interesse e vontade de trabalhar nessa área. Curiosidade, saber se eu ia gostar, de como que ia ser. E ele me chamou para essa função. Como que era um cargo de confiança, né? Ele estava abrangido pela questão normativa do Tribunal de Contas. Ele me chamou. E eu vim, porque eu achei que seria bom para mim, eu ia ficar perto da minha família, né? Eu morei fora a vida inteira. Então, assim, quando você fala, mas você não tem conhecimento, eu sou uma pessoa ausente de Guapé. Fui embora quando eu tinha 14 anos, fiquei fora 23 anos de Guapé. Então, eu voltei para trabalhar na prefeitura. Tanto quando eu cheguei, eu nem conhecia muitas pessoas, assim. Eu não sabia quem que era o secretário de transporte, quem era o secretário disso, daquilo, educação. Fui conhecendo as pessoas e aprendendo o trabalho. Então, eu fiquei, assim, 12 anos na área da advocacia privada, né? Só que com essa especialização eu tinha muita vontade de trabalhar, mas não tinha as outras atividades que sempre exigiam experiência, né? Uma experiência prévia. E eu vim com a maior boa vontade do mundo de fazer o trabalho aqui e fiquei mais próximo dos meus pais. E, assim, Ficou claro essa questão uhum. não Não houve nenhum interesse por parte do meu pai, apesar de isso não aconteceu. O motivo da gente ter notificado, intimado a senhora para hoje prestar esse depoimento quanto testemunha, né? O principal motivo é porque consta no procedimento envolvendo a licitação para o asfalto, consta a sua assinatura no ato de revogação do contrato, no ato de revogação de uma das licitações. Você estava Sim. acompanhando isso daí? Vou falar para Só vocês. para ser claro, nós estamos falando da construção do asfalto da cidade de Guapé até a comunidade de Posse do Santo Antônio das Poças. Sim, vou falar para vocês exatamente como foi. A senhora estava acompanhando? Por conta, por favor. Sim. Esse é o caso assim, que a gente quer tratar hoje. Certo, com certeza. O que aconteceu foi exatamente assim. As secretárias que estavam na época não eram o mesmo, né? Que houve uma transição de secretários responsável ordenador de despesa desta licitação. De obras? Isso, de obras, isso. A secretária de obras anterior ao Fábio, né? Chegou até mim e falou: Gisele, a gente quer fazer uma licitação. E ela também, ela é nova, assim, estava assinando tanto tempo no cargo. Eu estou com dúvida, como que eu vou fazer esse processo licitatório? Eles estão com pressa e querem fazer pelo sistema de registro de preços. Qual que é o nome dela? Graziela. Quem estava com pressa? Ela não me falou quem estava com pressa. Eu não sei se era o prefeito ou se... Eu não sei quem que estava com pressa. Eu acredito que seja o Nelson. Mas era pressa para para iniciar a obra, certo? Por quê? Ela falou para mim, eles querem fazer pelo registro de preço porque é mais rápido, porque você já adere à ata e já começa a comprar os materiais. Falei,
vou analisar para você. Eu acho, Graziela, que esta modalidade de licitação é através de concorrência. Por quê? É um asfalto que tem um valor milionário, é uma obra de alta complexidade, e eu entendo que o registro de preços ele só pode ser utilizado para obras de manutenção. Nós vamos construir uma escola, mas nós vamos arrumar o muro da escola. O buraco do asfalto não está legal. Se for uma operação de tapa buraco, eu fiz uma pesquisa, né, a respeito disso. Falei para ela, olha, se fosse uma obra de manutenção, eu entendo que poderia, mas como é uma obra de alta complexidade, como eles estão fazendo pela nova lei, a 1433, eu entendo que a modalidade tem que ser concorrência. Ok, ficamos alinhados no que seria concorrência. Eles fizeram uma dispensa só para o projeto executivo. Aí fizeram o projeto executivo, falaram, daqui para frente vocês têm que fazer uma concorrência para selecionar a empresa que estiver interessada em fazer. Ok, essa foi a conversa que eu tive com o secretário de obras, a única conversa. Finalizou. Depois não veio mais nada para mim, não veio processo para dar parecer. Essa questão de parecer lá na prefeitura, assim, alguns processos eles trazem para mim, outros não. Alguns eles me consultavam anteriormente, outros não. Esse foi um que eu tive uma consulta prévia, que eu realmente ajudei. Não, foi verbal. Foi verbal. Não foi por isso. Mas a senhora não estranhava isso, que em alguns casos a senhora era consultada e outros não? Não, porque o que acontece? Quando era a antiga lei, a 8666, eles não pediam parecer. Eles começaram a entender na prefeitura que só pela 1433 que o parecer do controle era obrigatório. Eu mesmo fiquei com dúvida. Eu fiz uma consulta ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. A última vez que eu analisei, ela ainda estava pendente. Foi ano passado, não sei se foi em novembro ou dezembro. Eu fiz essa consulta porque eu mesmo não sabia qual que era a minha obrigatoriedade. Será que eu tenho que dar todo o parecer? Se eu tivesse também que fazer um parecer em todos os processos, ia ficar bem difícil trabalhar, porque aí só eu para dar conta de tudo seria difícil. Entendi. Aí a senhora então, foi consultada informalmente e a senhora não viu mais esse assunto. Aí depois o processo, aí eles não me pediram parecer, porque se fosse feito pela modalidade concorrência, eles iam trazer para eu dar um parecer, porque era pela nova lei, 1433, pela modalidade de concorrência. Depois não ouvi mais a respeito do que eles iam fazer. Mas aí a Graziela foi orientada. Eles fizeram uma troca de secretários. E eu nem sabia que tinha saído da Graziela para o Fábio. Aí depois que aconteceu tudo, as operações... Desculpando interromper a senhora, mas a Graziela chegou a comentar uma coisa da senhora dessa substituição, por que ela saiu? Eu não conversei com ela. Não pode prosseguir. Sim, ela não me explicou por que saiu, não sei qual que é o motivo que houve essa troca. E quando houve essa troca, eu não sei se foi muito próximo, né, que as obras ia começar em fevereiro, e logo aconteceu a prisão, né? E quando chegou isso, a gente teve uma reunião até no gabinete. Quando chegou o conhecimento das prisões, pouco depois vocês pediram esclarecimento da prefeitura sobre documentos, sobre o asfalto, foram pedindo documentos, né, para o procurador do município, que no caso, acho que foi o Marcos Vinícius que estava apresentando para vocês as documentações. E então, em uma das reuniões, eles falaram, não, mas a obra vai começar e tal, vamos mandar paralisar tudo que for suspeito. O prefeito queria paralisar todas as obras que eram objeto de investigação, independente se a obra estava correta ou não. Aí foi uma decisão dele, né, do atual prefeito. Eu falei, vamos dar uma olhada nesses processos, sim, vamos pegar esses processos para analisar e ver o que pode ter acontecido de errado, vamos analisar tudo. Só tirar um Sim. A licitação sobre o asfalto, o objeto do asfalto, ela teve início lá mais ou menos junho de 2023. Meados de 2023. Meados para frente, um pouquinho de 2023. Sim, eu acredito que sim. Né? Uhum. Nesse segundo semestre de 2023, ocorreram duas revogações dessa licitação. Isso, a senhora tem ciência disso que eu estou dizendo? Não, a revogação foi só depois que eu fiz, que eu solicitei. Só né? com a vigência da Lei 1473 que começaram a te consultar, antes não, porque ela passou agora Em janeiro, né? A prefeitura já usava a 1473 para alguns casos, né?
Mas eu não lembro exatamente o dia que eu tive essa conversa verbal. Então, mas aí a minha dúvida é, durante esse trâmite de inicia a licitação, procedimento de licitação, etc., revoga. Novamente, procedimento licitatório, revoga até dezembro. Nesse período, a senhora acompanhou? Não acompanhei. Eu não sei porque elas foram revogadas. Não? Não, porque o que chegou para mim foi um pedido de parecer para o projeto executivo. Então, eu tinha consciência de que estava seguindo ali. Chegou a parecer para mim, olha, a gente vai fazer dispensa para elaborar o projeto executivo da obra. Ok, eu analisei o documento lá, habilitação, preço e tal, os concorrentes, o edital, ok. Projeto executivo. Depois eu conversei, vai ser feito pela modalidade de concorrência? Ok. Não, eu não tive mais consciência, ciência, né? Não tive ciência do que aconteceu. Mas não teve um documento que a senhora assinou recomendando a revogação da licitação? Dia 10 de fevereiro desse ano foi esse documento. Aí depois que... Então, é isso que eu estava falando para vocês. Depois que ocorreu as prisões, o prefeito falou, vamos suspender. A prisão foi 7 de fevereiro, 10 de fevereiro... Tipo assim, 8, 9 de fevereiro a gente fez uma reunião no gabinete. O Evandro falou, vamos suspender todas as obras que foram objeto de investigação. A gente não sabe o que está acontecendo, vamos suspender, analisar, ver o que pode ser aproveitado. Se pode ser aproveitado, vamos fazer uma fiscalização. Se tiver tudo ok, a gente continua. Se não tiver, não vamos deixar prosseguir com as obras. Foi então que eu peguei esse processo e vi. Mas foi até na licitação. Vocês fizeram um registro de preços, mas eu orientei a fazer concorrência. Por que só para registrar, você tinha orientado verbalmente. Verbalmente. Essa orientação foi direcionada a quem? A Graziela, a secretária de obras na época, porque ela estava com dúvida se ela poderia fazer registro de preços, porque quando eles não têm dúvida, eles nem passam por mim. Por exemplo, a decisão sobre os processos, sobre as modalidades de licitação, elas não passam sempre por mim. Às vezes eles já chegam lá, eu estou fazendo esse processo. Chega para mim só quando tem um pedido de parecer. Nesse caso, eu tive uma consulta prévia, assim, verbal, porque ela estava com dúvida. Foi só por isso que eu tive um acesso anterior, porque isso depende da mera necessidade de cada secretário. A controladoria, ela atuava diretamente com a procuradoria do município? Diretamente? Sempre estavam juntos? Não, eu trabalhei muito sozinha. Assim, o que eu tinha mais, onde eu busquei mais informação e ajuda foi na contabilidade, mas com a procuradoria eu até consultava, às vezes pedia ajuda pro Deis, procurador. Olha, conversa isso com o Nelson, a gente precisa priorizar isso, vamos fazer uma lei para isso, vamos mudar a lei que está desatualizada para aquilo. Então, eu tinha, sim, um bom contato com ele para fazer solicitações com o Nelson, porque eu não tinha um contato... Eu via pouquíssimo o Nelson. Nesses 2 anos, eu não tive uma conversa sozinha com ele. Então, sempre o Davidson era a pessoa que me ajudava no sentido de falar com ele das minhas solicitações. E sobre a análise desse procedimento licitatório, ao final, já em fevereiro, março, abril, sua saída foi em abril? Eu fiquei até o final de março, saí de 1º de abril. Aí deu para a senhora conseguiu analisar profundamente esse processo licitatório? Esse processo licitatório, eles optaram pela pressa e que a pressa era o erro. A modalidade estava errada. Então, foi por esse motivo que eu fiz uma recomendação de revogação para me resguardar, porque eu vi naquele momento que estava errado. Então, eu fiz aquilo. Eu nem precisava fazer porque o prefeito já tinha decidido. Só que eu fiz uma recomendação para deixar documentado, futuramente, quando o Tribunal de Contas fosse me questionar, não, eu precisava de documentar, não só o prefeito, né? O Tribunal de Contas falou, você também não fez nada? Não, eu também sabia, naquele momento eu soube, naquele momento eu tomei providência, mas nem precisava mais, o prefeito já tinha tomado a decisão. Em fevereiro e março, houve a retomada desse processo licitatório, aí pelo atual prefeito? Aí, em fevereiro, cancelou esse processo e resolveu fazer da modalidade correta. Aí foi então, sim, eles deram início pela concorrência. Aí eles me falaram que iam ouvir a minha recomendação. Uma reunião, participou todos os secretários, e falou, olha, a modalidade correta era a concorrência, eu avisei que era concorrência,
recomendo, então, já vai fazer a suspensão, vamos cancelar e começar do zero da forma correta. E fizeram esse registro de preço nos 45 do segundo tempo, porque 28 de dezembro, quando estava a lei, quando a modalidade ainda podia ser utilizada, né? Sim. E que pé que está hoje, a senhora sabe? Até quando eu saí de lá, eles tinham dado início ao procedimento de concorrência, mas eu não cheguei a analisar, porque a concorrência precisa de 60 dias de prazo de edital, né? Então, fevereiro máximo, o prazo do edital venceu, eu já tinha saído da prefeitura. Essa empresa que foi a ganhadora na modalidade de registro de preços, essa construtora hoje, a senhora tem notícia dela ou não? Não tenho, não conheço. Quem foi a empresa que ganhou essa licitação? Que é o vencedor dessa licitação que foi revogada? O registro de preço? O registro de preços? Ah, não lembro o nome da empresa. O Marcos Bento, a senhora conhece o Marcos Bento? Não conheço. Da empresa Parsolo, Não faço ideia de quem Não? seja. Não tenho. Eu nem cheguei a olhar quem que era a empresa, eu só olhei o procedimento. A minha parte, eu sempre olhava o procedimento, eu nem sei quem era a empresa. Não faço ideia quem era a empresa. Tá aí. Era isso que a gente queria perguntar para a senhora. Só isso. Tá? Vamos encerrar o seu programa. Ok.